falando aos cristãos, ele diz assim: no passado vocês eram trevas, estavam na escuridão, mas agora, diz Paulo, vocês são luz. Andem, portanto, como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Como é bom saber que a luz do Senhor está guiando os nossos passos. Não estamos mais nas trevas, na escuridão, na ignorância em relação a quem somos, quem é o Senhor, o que é a vida. Em Cristo nós encontramos nossa origem, nossa identidade, nosso propósito e nosso destino. Não estamos mais na escuridão, estamos na luz, por conta da presença do Senhor em nossa vida. E nossa missão agora é viver como filhos da luz, ou seja, viver como pessoas que representam nosso Criador e nosso bendito Salvador. Isso é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um enorme privilégio. E eu tenho certeza que o Senhor está pronto a capacitar a você e a mim, para que nós vivamos de fato essa luz bendita do Senhor, e através de nós outros sejam iluminados, abençoados com o conhecimento de Deus. Eu quero fazer um convite para você muito especial, que de vez em quando faço aqui na TV. E talvez você até já ouviu e já atendeu esse convite. Se você não atendeu, está na hora, não é? O convite é para você visitar uma das nossas igrejas. A Igreja Batista do Sétimo Dia é a Igreja da Novo Tempo. Ou seja, a Rede Novo Tempo de Comunicação pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E será uma alegria para a gente, você, juntamente com sua família, irem à nossa igreja participar de um culto com a gente. Normalmente os nossos cultos acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem a igreja, você está vendo aí o site, a letra parece estar pequenininha, né? Mas presta atenção aí, está escrito aí, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br. Entre nesse site e você vai descobrir a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. E vá lá nos visitar, vá participar de um culto com a gente. Quem saiba, eu tenho o prazer de estar na igreja no dia que você for, vai ser uma alegria. Deus lhe abençoe, mas independentemente de quem esteja lá, o mais importante, o Senhor estará presente. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mais importante não é quem vai estar lá em termos de pessoas, mas é que você está indo para adorar a Deus. É do encontro com Deus, acima de tudo desse encontro, que você e eu, nós todos precisamos. Convite está feito, espero que você atenda, porque é um convite feito com sinceridade e com carinho. Hora do intervalo, mas eu já volto. Já viu o tema aí da reflexão? Muito bem, que bom estar com você todas as semanas aqui no programa A Voz da Profecia. Eu sei que tem gente que já está acostumada e há muito tempo assiste A Voz da Profecia aqui na TV Novo Tempo, mas se você está assistindo hoje pela primeira vez, eu lhe cumprimento com muito carinho e espero que você continue com a gente aqui. Nesse programa nós ouvimos lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei, nós refletimos na palavra do Senhor, nós oramos ao Senhor. Esse é um programa assim cujo propósito é nos aproximar cada dia mais de Deus, da sua palavra, compreendamos os sonhos e planos de Deus para a nossa vida. Deus abençoe você e abençoe a sua querida família. E como nós sempre fazemos aqui, antes da gente estudar a Bíblia, nós oramos pedindo a iluminação do céu. Posso pedir? Pense em Deus. Pai querido, bom estar na tua presença, Senhor, e eu te peço, ajuda-me. E todos que estão em oração comigo, Senhor, para que nós recebamos e compreendamos tua palavra. E que o Espírito Santo nos capacite a vivê-la, a segui-la. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu estou pensando numa jovem senhora que, assim, em determinado dia, ela chamou o esposo, chamou o maridão e disse assim: olha, meu amor, eu tenho uma notícia importante. Eu creio que eu estou grávida. Assim, a primeira gravidez,
Quando o homem ouve essa notícia, treme nas bases, né? Treme de felicidade, outro, trazendo para o marido todos os sinais realmente seriam já filho, ou seria o primeiro, e talvez o único. Mas eu fico imaginando aquele casal feliz e cheio de expectativa. Eram pessoas, por sinal, muito pobres, e mais, viviam num país que estava sob o domínio do outro. O país estava sendo oprimido por outro país. De modo que as perspectivas, elas não eram boas para ninguém, especialmente para os mais pobres daquela sociedade. No entanto, a vinda de um bebezinho lhes renovava a esperança. Fico imaginando ali os pais pensando em nomes para o menino ou para a menina. Será que eu estou falando agora para alguém que está vivendo esta realidade? Esposa grávida, aí o marido e a esposa estão imaginando possíveis nomes. E geralmente o pessoal gosta de dar opinião, não é? Os avós, os tios, irmãos, todo mundo quer dar opinião sobre o nome. Eu percebo que às vezes há uma dificuldade enorme de definir o melhor nome, até porque a gente fica também com receio, né? Do filho crescer e não gostar do nome, ou de repente um nome que vai gerar, por exemplo, na escola, muito bullying. Não é fácil. Tem pessoas que sofrem com o nome que receberam, né? O pai e a mãe estão pensando em nomes e eles estão empolgados com esse assunto. E aí o pai logo diz assim: olha, se for menino, eu quero que tenha o meu nome. E o tempo passou, 9 meses de espera, até que aquele lá humilde em festa. Um parto bem sucedido. Mãe e filho estão bem e o pai está realizado, radiante, feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. E ele diz assim: esse é o meu filho, ele se chamará Bartimeu. E aí, gostou do nome? Ele vai se chamar Bartimeu. Veja, Bartimeu significa filho de Timeu. Seria como na nossa cultura colocar o nome Timeu Filho ou Timeu Júnior. E aí o tempo vai passando. A criancinha é cuidada e amada, desenvolve-se bem, os pais estão felizes, até que um dia, esses pais, com dor no coração, eles precisam admitir um para o outro que há algo errado com o filho deles, com o garotinho. Eles já vinham notando que o menino não mais respondia bem a estímulos visuais. O menino parecia não ver bem as coisas ao seu redor. Então os pais buscaram ajuda dos entendidos, dos médicos da época, mas ninguém pôde ajudá-los. Em pouco tempo, a pouca visão tornou-se uma cegueira total, completa. E aí o céu desabou na cabeça daqueles jovens pais. Em que mundo o filho deles via? Certamente cresceria com o estigma de ser um homem amaldiçoado por Deus por conta dos seus próprios pecados ou dos pecados dos pais. Por incrível que pareça, mas isto é verdade, no contexto religioso daquela época, havia esse pensamento prevalecente em Israel de que uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, fosse visual, fosse uma deficiência física, auditiva, enfim, qualquer problema de deficiência, de limitação, era uma indicação de que a pessoa estava sendo punida por Deus por conta dos pecados que ela havia cometido ou dos pais. Se você verificar, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 9, ali é dito que certo dia Jesus caminhava com seus discípulos quando eles viram um homem cego de nascença. Aí os discípulos perguntaram a Jesus assim: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais?
Evidentemente que na cabeça dos discípulos estava a ideia de que aquele moço estava sendo punido pelo pecado dos pais, porque ele já nasceu cego. Ora, como é que ele poderia ter pecado mesmo antes de nascer? Então eles esperavam que Jesus dissesse, neste caso aí, como é um cego de nascença, ele está sofrendo pelo pecado dos pais. Porém Jesus foi direto e disse assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem o poder de Deus, se manifeste o poder de Deus. E aí Cristo disse assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em seguida, Jesus curou o cego. Veja que conta que eles fizeram. Jesus quis mostrar para eles que o mais importante não é ficar pensando quem pecou ou deixou de pecar. Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas para que neles se manifestem as obras de Deus. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí Jesus deu visão àquele moço. Mas voltando a pensar na experiência de Bartimeu e dos seus pais, eu fico imaginando quantas dúvidas, temores, preocupações e aflições vieram àqueles pais ao imaginarem o futuro de Bartimeu. Ele seria um homem rejeitado pela religião e desprezado pela sociedade. Não teria oportunidade de estudar, de trabalhar. Viveria sempre à mercê de tudo e de todos, dependendo sempre da caridade de alguns. Os anos se passaram e a cega tornou-se jovem. Porém, um jovem sem educação, sem emprego, sem futuro. Ele era visto como um coitado, um infeliz, miserável, uma vida arruinada, uma vida sem valor. Suas poucas e boas recordações dos primeiros anos de vida tinham se apagado da memória. O presente era vazio e o futuro era sombrio. Vivendo a realidade de tantos outros cegos em Israel, Bartimeu tornou-se mendigo, tornou-se um esmoler. Eu imagino que, por alguns anos, a rotina dele era sair de casa cedo, conduzido por alguém, e ficar em algum ponto estratégico da cidade de Jericó, onde ele vivia, suplicando por esmolas. Aí, ao final do dia, após sofrer pela humilhação de muitos e ser alvo de compaixão de outros, então ele era reconduzido de volta à sua casa, e no dia seguinte começaria tudo de novo. Veja, uma vida marcada por complexos, corroída pela dor da ausência de esperança. Esse era um homem totalmente dependente da bondade, dos amores dos seus semelhantes. Sabendo que ao aproximar-se a festa da Páscoa, a mais importante festa dos judeus naqueles dias, sabendo que muitos viajantes peregrinos passariam por sua cidade, por Jericó, indo para Jerusalém, Bartimeu posicionou-se num ponto fora da cidade, onde ele poderia suplicar ajuda assim de muita gente. E assim ele foi na esperança de conseguir algumas esmolas. O que Bartimeu não sabia, ao sair de casa naquele dia, é que sua rotina seria totalmente alterada. A sua vida seria transformada. O cego faminto e sedento, ele não imaginou que se encontraria com aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele não sabia que se encontraria com o pão da vida e a água da vida. Aquele que vivia na escuridão, como uma ovelha perdida, ele encontraria a luz do mundo e o bom pastor. O homem marcado por traumas e complexos ficaria frente a frente com o príncipe da paz. Eu sou encantado com o relato bíblico da cura do cego de Jericó, Bartimeu. Sabe que desse texto eu fiz um dos meus primeiros sermões. E talvez esse seja o primeiro sermão de muitos novos pregadores, por ser assim de fácil compreensão e com importantes lições para a vida cristã. Vamos à Bíblia? O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Se você tem a sua Bíblia aí,
e quiser acompanhar Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vou ler os versos 46 a 52. Está escrito: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Oh, eu acho isso tão lindo. É um encontro simples, porém tão lindo, tão significativo. No verso 46, que é o primeiro que narra este fato, diz que quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos, veja, e numerosa multidão, ali estava Bartimeu, um cego mendigo, à beira do caminho. Jesus está indo com uma numerosa multidão. Eles estão seguindo São de Jerusalém, onde acontece a festa da Páscoa. Eles estão ativos, em movimento. A multidão está cheia de esperança. Por outro lado, Bartimeu está sozinho, parado, desolado, sentindo-se vencido. Uma vida triste. Mas aí, de repente, o que acontece? Ele ouve o barulho da multidão. O texto diz que ele estava à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se tem uma coisa que perturba um cego, é quando ele ouve um barulho que não lhe é familiar, um barulho que está da sua rotina. Quando Bartimeu ouve o barulho da multidão, certamente ele se perturba, se assusta, e ele fica curioso e preocupado. Então, alguém lhe informa: calma, a questão é que nós estamos seguindo o Nazareno pregador, Jesus chamado Cristo. E imediatamente, quando ele é informado de que é Jesus que está passando, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Certamente Bartimeu já havia ouvido falar de Jesus, que Jesus pregava, que Jesus fazia milagres. E muitos diziam que este homem poderia ser de fato o Messias, o Cristo. Porém, Bartimeu ainda não tinha tido a oportunidade de encontrá-lo. Quando ele grita e diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, na verdade Bartimeu está declarando saber e crer que Jesus era o Messias. Suas palavras expressam não apenas sua necessidade, mas também sua fé e sua entrega aos cuidados divinos. Essa expressão, filho de Davi, em realidade é um título messiânico, porque a profecia dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando alguém se referia a Jesus dizendo filho de Davi, estava declarando saber e crer que Jesus era o Messias. E aí o texto diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas aí ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não podia ver, mas
podia falar, e não só falar, ele podia gritar. Quando disseram assim: ei, ceguinho, fica na sua aí, fique quieto, você não se enxerga não? Bom, se bem que na verdade ele não se enxergava mesmo, literalmente. Ei, fique na sua, você é um pecador, você está sendo condenado por seus pecados ou pelos pecados dos seus pais, fique aí na sua, se cale. Mandaram o cego se calar, pois foi só para provocá-lo, para clamar ainda mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ouça bem isso aqui. Muitas vezes quando você clamar por Jesus, vai aparecer gente para dizer assim: fique quieto, não faz sentido isso. Ou então isso não é para você, esse negócio de Jesus, de igreja, de ficar assistindo TV Novo Tempo e ouvindo o pastor pregar, você não está vendo que não tem nada a ver contigo? Isso não é para você. Sempre aparece gente para nos motivar. Quando nós, Jesus, queremos, é assim, esse é o mundo perdido, podre, incrédulo no qual nós vivemos. Quando mandarem você parar de buscar a Jesus, faça como Bartimeu, busque com mais força ainda. Não ouça esse tipo de sugestão, de conselho, de orientação ou até de repreensão. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Continue buscando Jesus, você está no caminho certo. Sempre aparece gente para desmotivar e nos impedir. Por isso você deve ignorá-los e vez mais, como Bartimeu fez. Ore, clame, se necessário chore, mas não desista até ter a certeza de que você foi ouvido pelo Senhor. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Cristo diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Oh glória! Isso é promessa do Senhor, e o Senhor é fiel, Ele cumpre sua promessa. Lembra de outro texto lindo, Jeremias 29, verso 13? Vocês, diz o Senhor, me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Se você me buscar com sinceridade, Deus está dizendo: você vai me encontrar. Você só precisa ser sincero, ser perseverante na sua busca. E me encanta aqui o verso 49, onde está escrito assim, eu estou falando de Marcos capítulo 10, agora no verso 40, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Quando o grito de Bartimeu chegou aos ouvidos do mestre, aos ouvidos de Jesus, ele parou. Porque Deus para lhe ouvir. Deus para e lhe ouve quando você clama por Ele. Impossível não atender você quando você está clamando com sinceridade. A oração sincera toca o coração de Deus e move a mão do Onipotente ao nosso favor. E alguém disse assim para Bartimeu: coragem, levante-se. Veja que assim como tem aqueles que são usados pelo diabo para nos desanimarem em nossa busca de Deus, Deus usa também seus filhos. Deus tem representantes usados pelo Senhor para que nós sejamos abençoados e motivados. Hoje, inclusive por meu intermédio, o Senhor está dizendo assim para você: filho, filha, não desista. Pelo contrário, continue buscando, levante-se, tenha coragem. O Senhor está lhe dizendo assim: eu estou chamando você. E se eu estou chamando você para lhe abençoar, para lhe ajudar, filho, vem, não tenha medo, coragem. E olha a reação de Bartimeu, verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Quando alguém lhe disse coragem,
O Nazareno está chamando você. Ele pensou, esta é a minha oportunidade. Foi rápido, nada poderia impedi-lo. Ele estava decidido, era o seu encontro sonhado. E você, sabendo que ele está chamando você, qual tem sido a sua reação? Para onde você está indo? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado de encontrá-lo? Ou que o seu coração esteja aberto para Deus. Que nenhum de nós despreze as oportunidades que nos são oferecidas. A bendita graça do Senhor. E quando Bartimeu foi levado à presença de Cristo, Jesus perguntou assim: o que você quer que eu lhe faça? O que será que um cego mais anseia na vida? O que você quer que eu lhe faça? Será que Jesus não sabia? Por que ele perguntou? Sempre que Deus faz pergunta aos homens, o objetivo do Senhor é nos levar a uma reflexão, para nos orientar. Jesus também aqui, evidentemente, estava revelando empatia, carinho, respeito, consideração. Como quem diz assim: moço, você tem valor, eu me importo com você. E Cristo também queria que o cego apresentasse um pedido específico, reconhecendo sua necessidade e demonstrando sua fé. Por isso que Deus deseja que nós oremos. Jesus queria que todos fossem abençoados com o testemunho de Bartimeu. E a resposta do cego qual foi? Mestre, que eu possa ver de novo. Esta expressão mestre, no original, Raboni, na verdade significa meu mestre. Uma expressão pessoal de fé. Observe que Bartimeu fez uma oração curta, direta e verdadeira. Senhor, que eu possa ver de novo. Isso é o que importa para Deus. Deus não está preocupado com o tamanho da oração, se é longa, se é média, se é pequenininha. Deus não está preocupado com as palavras que você usa na oração. O que Deus quer que a sua oração seja verdadeira. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Nada que de alguma forma se relacione com a nossa paz é sem valor para Deus. Nenhuma prece sincera pode escapar dos lábios de um filho de Deus que não lhe atraia o imediato interesse. O relacionamento entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntimo, como se não existisse ninguém mais por quem Ele houvesse dado o seu precioso Filho. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí, final, verso 52, então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vá, disse Jesus, a sua fé salvou você. Fé em Deus, fé no poder divino. Imediatamente Bartimeu foi curado. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Já disse em outros programas. Lembre-se que nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus manifestar seu poder. Na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É assim. Nosso Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que a gente pede, ou mesmo do que a gente pensa. O Senhor é bendito. Bartimeu aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, até porque Jesus, quando saía de Jericó, indo para Jerusalém, Jesus estava indo para morrer em Jerusalém. Aquela foi a oportunidade que Deus deu a Bartimeu, e ele soube aproveitá-la muito bem. Não despreze as oportunidades concedidas. Até porque você sabe, nós não sabemos quando será a última. Se você percebe que Jesus está próximo, e Ele está próximo de você agora,
E apesar de não ser digno, porque sou apenas um pecador, mas o Senhor, por sua infinita bondade e graça, nessa hora Ele me usa para falar a você, para falar ao seu coração. Jesus está falando com você agora por meu intermédio. Ele está bem pertinho de você. Clame a Jesus e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para perdoar os meus pecados e restaurar a minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Eu ouço o Teu chamado e atendo. Eu estou aqui. Acredite, coloque-se diante dele. Lembra do texto de Apocalipse capítulo 3, verso 20? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está agora à porta da sua casa, do seu coração, da sua vida. Está batendo, está chamando. Ele está chamando você. Só depende de você para que ele entre. Porque veja, ele diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta ouvir, é preciso abrir a porta. O abrir a porta significa você decidir deixar Jesus entrar na sua vida. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, disse Jesus, e ele comigo. Ou seja, se você permitir, eu vou viver com você. O meu habitat, para que você possa compreender minha palavra, para que você possa ter poder e sabedoria para andar nos meus caminhos. Eu entrei na sua vida para que você possa ter uma vida com propósito, com sentido e com esperança. Outro dia eu fiquei dando asas à minha imaginação e pensei na possibilidade de, no dia quando Jesus foi crucificado em Jerusalém, Bartimeu está lá e vê-lo na cruz. O texto diz que assim que ele foi curado, ele começou a seguir Jesus. E eu imagino que ele deve ter, por algum tempo, estado ali perto do Mestre, quando Jesus saía de Jericó. Mas aí eu fiquei imaginando, quem sabe no dia seguinte, Bartimeu volta para sua cidade, encontra seus pais, seus irmãos, todos os seus familiares, todo mundo se alegra e para todos ele conta que Jesus o havia curado. E os dias se passam, até que numa sexta-feira de manhã, quando cedo Bartimeu sai de casa, ele ouve um boato que já está correndo em Jericó. Como eu disse, eu estou dando asas aqui à minha imaginação. E algumas pessoas dizem assim: ei, Bartimeu, sabe o Jesus Nazareno? Claro que eu sei. Ele é o meu Senhor, meu Mestre. Ele me restaurou a visão, me deu uma nova vida. E as pessoas dizem assim para ele: mas olha, nós temos notícia de que durante esta noite passada ele foi preso. E tudo indica que ele será crucificado hoje em Jerusalém, antes de começar o sábado, antes do pôr do sol, ele será crucificado. E Bartimeu diz assim: isso é fake news, isso é notícia falsa. Primeiro porque Jesus jamais merecerá ser preso, ser julgado, crucificado. Ele não é assassino, muito pelo contrário, ele é um homem maravilhoso. Mas alguém diz assim para ele: mas a notícia é forte e parece ser verdadeira. E Bartimeu diz assim: mesmo se quisessem fazer isso com ele, não conseguiriam, porque ele tem todo o poder. Ele sente os inimigos com extrema facilidade. Mas as pessoas dizendo que não é boato, é fato. Jesus foi preso e será crucificado. Então eu fico imaginando Bartimeu desesperado indo em direção a Jerusalém, pensando: mas como pode ser isso? E assim que ele sai da cidade, ele vê o lugar onde estava pedindo esmola antes. E Jesus o curou, o libertou. E ele pensa: mas não pode. O homem que me tirou desse lugar não pode ser crucificado. Ele não merece isso. E ele avança para Jerusalém, até que antes do meio-dia ele chega. E ele olha para o Monte Calvário. E ele vê que ali estão 3 cruzes. E no centro do céu está o seu mestre agonizando. E eu fico pensando, Bartimeu
olhando Jesus na cruz e dizendo: mas Senhor, como que o Senhor pode estar aí? O Senhor não merece estar aí. Além do mais, eu sei que o Senhor pode sair daí se quiser. Eu creio que se isso de fato aconteceu, o mesmo Jesus que um dia, junto da cidade de Jericó, tocou nos olhos de Bartimeu, agora por seu amor toca-lhe o coração. E Bartimeu compreende que Jesus está ali, porque ele veio a este mundo não apenas para lhe dar uma visão física e passageira. Jesus veio a este mundo para fazer um milagre muito maior, para restaurar sua mente e seu coração. Jesus veio para tirá-lo não apenas da escuridão física, mas da escuridão espiritual. Diante da cruz, Bartimeu compreende que Jesus veio para fazer um milagre muito maior, que não é apenas nos dá vantagens materiais ou físicas, mas nos dá a libertação completa do pecado e o direito de um dia à vida eterna. Deus abençoe você, que você e eu compreendamos que os judeus para nós são muito maiores do que o melhor que a gente pode imaginar. O quarteto tem agora uma linda canção. Ouça essa mensagem. A mensagem da música diz: então eu te pergunto, por que tu não confias? O Filho do Deus vivo te amou até a morte, carregou a cruz pesada para mudar a tua sorte. Não há melhor escolha ou melhor alternativa do que entregar-lhe os planos, o futuro, enfim, a própria vida. Oh, eu não tenho dúvida de que isso é verdade. Não existe melhor alternativa para mim, você e para todo ser humano, nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor para que Ele conduza a nossa vida. Deus lhe abençoe. Não se esqueça, Ele está chamando você. E eu louvo a Deus porque eu sei que você está sendo sensível à voz do Senhor. Eu termino o programa e você segue orando a Deus, dizendo: Senhor, eu me entrego, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Tu és meu Senhor e meu Salvador, e o Senhor vai conduzir os seus passos. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar tua palavra. Essa é uma honra imerecida que tu me concedes, e eu te peço, Senhor, abraça todos os teus filhinhos que estão orando comigo agora, para que eles sintam teu amor e sejam conduzidos por tua bendita graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho é lindo, não é? Enche o nosso coração de paz, de alegria, de louvor e de esperança. Que o Senhor continue guiando os teus passos, iluminando os seus caminhos. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.